Da vitória do Fortaleza contra o Sport já está aqui com a gente para falar mais desse começo de temporada muito forte do Lion. Ô Elton, o time do Vojvoda realmente é uma das grandes forças do futebol brasileiro, né? Mas pegou um Sport que parecia que poderia vencer o jogo, né? Tudo bem? Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. O Sport que começou o jogo, né, poupando alguns titulares. O Lucas Lima teve que entrar ainda no primeiro tempo por conta de lesão, mas o Paciência ficou no banco de reservas, né, o Domingues ficou no banco de reservas. Foi um Sport que, nesse início de temporada, tem rodado mais o elenco. O Pepa tem poupado mais jogadores, tem dado oportunidade também para outros jogadores. E fez até um primeiro tempo muito equilibrado. Foi, durante boa parte da primeira etapa, melhor do que a equipe do Fortaleza. Conseguiu neutralizar as jogadas do Lion pelos lados. O Mancuso, lateral direito, um pouco mais preso, mas o Diogo Barbosa não conseguiu jogar por ali. O Fortaleza tentava jogar com o Marinho pelo lado direito. Foi o cara que foi mais utilizado na primeira etapa. Mas o Sport conseguia neutralizar muito bem, mesmo com um volante apenas, o Zé Lucas. Fazia boas triangulações pelos lados do campo e envolvia a defesa do Fortaleza. Então, o Sport acabou sendo melhor. O Vojvoda no vestiário ajustou a equipe e aí a gente tá vendo, né? A bola cai no pé do Pochettino, que pouco participou no primeiro tempo. Ele aciona bem o Moisés. Moisés sai da esquerda para dentro, funcionando como um atacante, consegue fazer 1-0. Nesse momento, o Fortaleza já equilibrava o jogo, já tinha mais a bola no campo de ataque, já envolvia mais a defesa do Sport e essa aproximação por dentro gerou o primeiro gol. E aí, depois desse 1-0, o Sport se expôs um pouco mais, os titulares começaram a aparecer na equipe, ele colocou o Paciência no jogo, colocou o Romarinho também para abrir mais o campo, deixou o Lucas Lima com um pouco mais de liberdade, colocou o Gustavo Maia para ser o segundo atacante, se expôs mais aos contra-ataques do Fortaleza. E aí a gente conhece bem, né, Edu? A gente já conhece muito bem essa equipe do Fortaleza, a gente está vendo o Sport ainda criando algumas chances, principalmente pelo alto, mas num contra-ataque, porque foram dois contra-ataques, né? O primeiro é o contra-ataque nas substituições. Quando o Sport se expôs um pouco mais, o Vojvoda colocou dois caras também para tentar abrir o campo. Um deles foi o Breno Lopes. O Breno Lopes, pelo lado esquerdo, rende muito bem, né, como o segundo atacante. E aí o Sport começou a ter dificuldades em marcar, porque era um time muito mais com vocação ofensiva e o Fortaleza se aproveitava muito bem. E aí depois dos 30 minutos foi um time que conseguiu neutralizar as jogadas do Sport e sair nos contra-ataques. Num desses contra-ataques, a bola chegou no pé do Breno Lopes, que aí conseguiu matar o jogo. Fortaleza começa muito bem a temporada, é também uma equipe que tem rodado um elenco. No fim de semana tem o clássico contra o Ceará, né, o primeiro clássico do ano no Castelão, o primeiro jogo do Castelão, inclusive, em 2025. O Sport veio de um clássico também contra o Santa Cruz, um clássico com derrota. Essas mudanças feitas pelo Pepa parecem que vão terminar a partir de agora, né? Ele vai ter que encontrar um time rapidamente, Edu, para fazer o Sport voltar aos trilhos na temporada, enquanto o Vojvoda, que conhece muito bem o elenco, nem estreou o Davi Luiz ainda, né? Ficou no banco de reservas, nem entrou na partida. A gente tá vendo aí o gol do Breno Lopes, o gol que matou o jogo. Um gol que inclusive coloca, né, a equipe do Fortaleza com 100% de aproveitamento. Tem 2 jogos, 2 vitórias. É um time que não levou gols ainda. Venceu o primeiro jogo, inclusive, por 2-0. Já começa bem, até criando gordura, né? Pensando, obviamente, no Campeonato Cearense, no clássico contra o Ceará. E mais lá na frente, né? A Copa Libertadores, já que a Copa do Nordeste, Edu, só termina em setembro. Tem muito jogo e a gente vai acompanhar aqui nos canais ESPN. Ô Elton, a gente vai falar já, você falou do Davi Luiz, jogador de Copa do Mundo, talvez a grande contratação na história do Fortaleza, né? Vamos falar mais do Fortaleza já. Por enquanto ele está na reserva. A tendência é que ele seja titular ao longo da temporada. Mas você citou um garoto aí, o Zé Lucas. Vamos falar do lado do esporte. Muita gente fala, poxa, mas o garoto vai entrar num jogo desses, jogo de Série A. E, mais uma vez, o Zé Lucas mostrou personalidade. Num jogo desse tamanho, mostrou que é bom de bola e não teme leão gigante não, né? Não, 50 milhões de euros, inclusive vale o Zé Lucas. É o novo Pedro Lima, né, dessa equipe do Sport, lateral direito que foi vendido
para o Wolverhampton, hoje atua na Premier League. E era o único volante do Sport em campo. O Sport tem um problema hoje de montagem de elenco, né? O Pepa não tem um volante característico ali, o cara mais pegador, né? Mas citar, por exemplo, o Zé Wellisson, né? Que nem é titular nesse início de temporada na equipe do Fortaleza. Tem revezado muito. O Paul Fernandes, né? Contratado pelo Fortaleza junto ao Boca, tem sido usado mais. O Sport não tem um jogador assim. Inclusive, busca no mercado. O Zé Wellisson até foi um nome sondado, né? Na Ilha do Retiro. E a gente vê como um garoto de 16 anos, né, com muita personalidade, marcar o Pochettino, por exemplo, deu conta do recado até enquanto teve fôlego. E não dava para marcar sozinho, né, Edu? Ele muitas vezes fazendo cobertura dos laterais, ora o Karius pela esquerda, principalmente, né, com o Karius tinha um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo, ora também fazendo essa cobertura pelo lado direito, acabou sendo um jogador que mostra muita personalidade, porque tinha o Johan e o Tite Ortiz, os dois caras que eram praticamente meias atacantes, né, fazendo ali as dobras com as laterais, com o Lobato, o Carlos Alberto e depois o Lucas Lima. Então ele deu conta do recado, a derrota não cai, obviamente, na conta dele. A gente vê no segundo tempo, ó, como ele acaba sendo sobrecarregado quando o Fortaleza busca, ele tentando ali acompanhar o Pochettino, mas aí é um cara muito experiente, um cara de Libertadores, um cara de final de Sul-Americano, um cara muito rodado, mas para mim acabou sendo um dos destaques do Sport, principalmente por carregar o piano do meio-campo, porque jogou praticamente sozinho ali na marcação no setor. Bom, desde 2016... 11 jogos entre as duas equipes, o Sport só ganhou um. Isso talvez mostre a trajetória das duas equipes, né, o crescimento do Fortaleza. O Sport ganhou um jogo em 2021. Né? Então, quer dizer, ampla vantagem do Fortaleza contra o Vitória, contra o Sport, perdão. O Sport, que, claro, está numa ascensão, volta para a Série A e anunciou o Pablo, o atacante, aquele que foi do São Paulo, do Atlético Paranaense. Então, foi anunciado nesta terça-feira. Agora, do lado do Fortaleza, Elton, quem que você destaca em campo ou é novamente a força do conjunto? E a gente pode falar da força do conjunto porque, de novo, o Vojvoda talvez tenha lançado o principal. Os principais jogadores foram a campo hoje. Mas ele alterna tanto que às vezes é até difícil definir o time titular do Vojvoda, né? A gente fala principais jogadores, mas o Tinga estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo, né, no intervalo. O Breno Lopes entrou também ali no meio do segundo tempo. O Emmanuel Martínez também. Se a gente for contar que o Davi Lizu não jogou, o Iago Pikachu ficou no banco de reservas e acabou não entrando, o Zé Wellisson, que era titular dessa equipe, também não entrou na equipe. É um elenco muito forte, né? Um elenco muito bom e mesmo assim, fora de casa, conseguiu vencer a equipe do Sport. Então, para falar de destaque, Edu, de fato ainda é o jogo coletivo. O Pochettino tirou um coelho da cartola na assistência para o Moisés. O Moisés acabou sendo importante também, jogando ali próximo do Lucero. O Lucero foi importante abrindo espaços ali para a bola ser atravessada e encontrar o próprio Moisés. Nas substituições, o Breno Lopes acabou entrando muito bem. Então é o conjunto que fez a diferença. E é um time que foi muito eficiente, porque não fez um grande jogo. Conseguiu ser superior a partir da segunda metade do segundo tempo. É bem verdade que começou o segundo tempo melhor, mas aí partiu de uma desvantagem tática para equilibrar o jogo e aí depois ser superior. Isso aconteceu na metade do segundo tempo, fruto de um time que se conhece muito bem, de um sistema muito consolidado. Então, se for para destacar, evidentemente a gente tem que destacar o conjunto do Fortaleza, que fez muita diferença em vencer um jogo fora de casa, em vencer na Ilha do Retiro, que é muito difícil. Essas equipes se enfrentaram no ano passado duas vezes, e a gente lembra que no primeiro jogo foi na Arena Pernambuco, é verdade, um jogo duríssimo, e na volta o ônibus do Fortaleza acabou sofrendo um atentado. Se enfrentaram na semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza acabou passando para a decisão para enfrentar o CRB. Então são equipes que se conhecem muito bem como atmosferas, né? Castelão, Arena Pernambuco ou Ilha do Retiro, e vencer o Sport fora de casa mostra a personalidade dessa equipe, que já jogou na Bomboneira, que já jogou no Monumental, que já jogou em grandes cenários do futebol sul-americano e que está acostumada com a pressão, né? Então, acaba sendo o conjunto, de fato, o grande destaque do Fortaleza nesse jogo. Eu quero falar mais com você sobre a força do Fortaleza, mas eu quero antes falar da força do Marinho. Porque no gol, olha... O senhor em casa, você, garotão, que joga bola. E se fosse você, dona de casa, você, garota, que também joga bola. E se fosse você voando que nem o Marinho voou na comemoração do gol? Olha a altura, era um míssil aleatório, era ele, o Elton. Ó,
Olha, se sou eu acho que eu não levanto, realmente, porque voou o Marinho, ele levanta rindo, dando risada, eu voei, caí de costas. Já pensou, Elton, você voando dessa altura? O Marinho às vezes não mede consequências, né? Ele acabou tomando uma pancada no primeiro tempo. Inclusive o Hamilton, na hora do gol, acabou rindo, inclusive, por conta dessa queda do Marinho. No primeiro tempo ele tomou uma pancada na cabeça, tava jogando com uma proteção, né? Uma touca de natação. Voltou pro segundo tempo sem ela, parece ter estancado o sangue. E parece que esqueceu que teve essa pancada, porque ele caiu de novo, né? Inclusive, batendo a cabeça no gramado. Foi importante também, Edu, principalmente para abrir a defesa do Sport pelo lado direito. Cansou no segundo tempo, é normal, né? A gente está em início de temporada, fizeram uma pré-temporada nos Estados Unidos, mas mostra aí vontade, né? É um cara que conhece muito bem essa Ilha do Retiro, jogou pelo Náutico em 2014, enfrentou o Sport na Ilha do Retiro várias vezes, inclusive em clássicos, né? Com a camisa do Náutico, mas às vezes não mede consequências, né? Acabou ele próprio sendo um míssil aí nessa comemoração do Fortaleza. Sabia não. É uma grande figura o Marinho e um grande jogador de futebol também. Agora, Elton, a gente fala da força do Fortaleza. No ano passado, o Lion fez uma campanha espetacular, mais uma vez Libertadores. Você acha que esse time, até com os reforços, pode ir ainda mais longe esse ano do que foi em 2024? É bem difícil falar porque as outras equipes também têm se reforçado muito, né? A gente tem vivido um mercado do futebol brasileiro cada vez mais quente, temporada após temporada. Mas, sem sombra de dúvidas, que se reforça muito bem, né? Traz 2 bons zagueiros, né? Além do Davi Luiz, trouxe o Gaston Ávila, jogador que estava no Ajax, um zagueiro pela esquerda, ali uma opção até ao Tite, né? Que inclusive foi titular nesse jogo. Trouxe o Diogo Barbosa, um lateral esquerdo do Fluminense, que traz um complemento ao Bruno Pacheco, então é um cara também experiente em Libertadores, por mais que não tenha sido titular, o cara era reserva do Marcelo, né, por exemplo. O Paul Fernandes, esse sim, né, um cara de meio campo, um cara pegador, que também consegue construir, então acho que se reforça bem. Tem também o Dylan Borreiro, né, já conhecido do futebol brasileiro, passagem pelo Santos, jogador de velocidade pela ponta esquerda, então se reforçou bem para essa temporada. É o que a gente falou no início. A gente não consegue definir um time titular do Fortaleza porque o banco de reservas também é muito forte. Isso é muito importante, é uma lição, inclusive, que o Fortaleza aprendeu naquela temporada em que estava se dedicando a Libertadores, estava na zona de rebaixamento do Brasileiro e teve que fazer uma arrancada espetacular para chegar, inclusive, a pré-Libertadores, né? Então, uma lição também aprendida pelo Fortaleza ter um elenco recheado, ter um elenco robusto, porque o Fortaleza e o Bahia também, né, eles tem um diferencial de competitividade na temporada, porque se enfrentam no primeiro semestre, enfrentam equipes de Série A no primeiro semestre, mas tem uma competição a mais, né, Edu? Porque tem o estadual, tem a Copa do Brasil, para eles vão entrar na terceira fase, mas tem a Copa do Nordeste também adicionada e a Libertadores. Então, ter um elenco robusto como tem o Fortaleza faz muita diferença. E eu acho que vai fazer muita diferença em todas essas competições. Na Libertadores, até chegar no mata-mata, mas para as outras competições, para mim é um dos favoritos. Inclusive para a Copa do Brasil. A gente pode colocar o Fortaleza, que tem chegado longe em alguns anos, até chegar mais longe ainda numa Copa do Brasil. Por que não? Já chegou até a final da Sul-Americana. E é um timaço que começa com o João Ricardo, né? Fez defesas importantes também nesta noite. O Fortaleza venceu mais um duelo na Copa do Nordeste de 2025, na Ilha do Retiro, em Recife. O Leão do Pici superou o Sport por 2-0 em partida válida pela segunda rodada do certame regional. Com um resultado positivo, o time de Juan Pablo Vozvoda garantiu sua segunda vitória consecutiva na competição, onde é líder do Grupo A. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 8, diante do rival Ceará.